programa hoje. Dois assuntos que são muito relevantes. Um que vai mexer no teu bolso, tá? O primeiro deles, nós vamos ver que vai ter um aumento na energia de luz. Portanto, a gente deve falar quais são as formas de economizar nesse aspecto. E quem vem falar com a gente é o economista Hugo Meza Pinto, que já está aqui e vai já dar essas dicas valiosas para que a gente possa economizar um pouco frente a tantos aumentos. Falando sobre economia doméstica, e aqui não é só uma questão de economia agora, porque se a gente sabe que vai ter um aumento no consumo aí da energia, a gente precisa meio que obrigatoriamente fazer alguma mudança no nosso dia a dia para que a gente possa, pelo menos, diminuir esse prejuízo, né? Já foi anunciado que vai ter um aumento, a gente vai falar de alguns números aqui para você, mas a gente precisava de um especialista nesse assunto, né? Então, ninguém melhor do que um economista. Hugo já está aqui. Hugo Meza Pinto, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Carol. Prazer imenso estar de novo aqui. Hugo, eu quero dar uma noção um pouco para o pessoal, porque eu sei que às vezes a gente evita falar números porque pode ficar uma coisa maçante, mas eu quero dar uma noção mais real para as pessoas. E a gente tem aqui um pouco, eu sei que é um pouco técnico isso aqui, tá? Mas olha só, o aumento que foi divulgado é de 52%, que você fala 52% é um absurdo, né? E realmente é absurdo, tá, gente? Só que você vai ter o parâmetro aqui no consumo da taxa por 100 kW. Então, a cada 100 kW, hoje, se paga R$ 6,24, tá? E esses R$ 6,00 vai passar a ser R$ 9,49. Quer dizer, é um aumento mesmo. Considerável. Né? Considerável. Então, às vezes a gente pensa assim, mas é R$ 3,00, né? O que é R$ 3,00? Mas é desvalorização da nossa moeda, é menos consumo, enfim. O que a gente precisa se preocupar nesse momento, Hugo? Nessa economia doméstica, a gente obrigatoriamente vai ter que reduzir o consumo? Esse é o caminho mesmo? Com certeza. Bom, vamos começar pela palavra economia, né? O que significa economia? Economia vem do grego oikos nomos, que significa normas da casa. Tá. Os gregos acreditavam que a primeira coisa que a gente tinha que fazer é conhecer o que acontece por dentro da casa, para depois conhecer, né, a amplitude da economia como um todo. Que interessante. Então, se a pessoa não sabe as normas básicas que acontecem dentro da casa, no caso, escassez, saber otimizar, saber poupar, dificilmente ela vai conseguir fazer uma economia maior fora dela. Certo. Então, essa é a primeira norma, e eu acho que é como se a gente voltasse ao tempo das cavernas, né, onde a gente colocasse pesos para as diversas coisas úteis, né? E a gente, durante essa pandemia, a gente viu, né, o que é útil para a gente. Estar vivo, por exemplo, é fundamental. Mudou muitos valores, né, nessa questão. E a partir desse contexto, né, nós passamos a explorar mais as nossas casas. E a gente sabe, né, que o consumo de energia elétrica é um dos consumos que você tem aumentado, principalmente com essa pandemia. Infelizmente, né, a não ser que seu salário tenha aumentado, né, você vai ter que saber dosar, né, o uso desse instrumento, desse insumo chamado energia elétrica. Então, cabe à família, né, e esse é um ponto importantíssimo, né, velar por essa diminuição do impacto negativo que vai ter na renda familiar. Será que a gente consegue mensurar? É que aqui está bem técnico mesmo, né? Os 100 kW aqui, hora, mas a gente tem uma ideia do que isso representa no dia a dia? Trocando em miúdos, né? Seria assim, cada vez que você usa aparelhos eletrônicos que demandam muita energia, chama-se forno micro-ondas, chuveiro elétrico, aquecedor, você aumenta consideravelmente o uso da energia e, portanto, o incremento vai lhe afetar mais. Então, na medida em que você faça um menor uso ou um uso justo, considerável desses equipamentos, você tende a diminuir esse aumento. Infelizmente, temos o clima, que maiormente no Brasil, né? Ou é muito quente, ou é muito frio, e daí acaba se usando... Você vai acabar usando o vilão, por exemplo, para lugares muito quentes, é o ar-condicionado. É o que mais consome. Sem dúvida. Lugares frios é o aquecedor. Também. E por aí vai. Mas tem como ter umas regras básicas, por exemplo,
trocar lâmpadas, por exemplo, né, que é um ponto importante, requer um investimento inicial, por exemplo, lâmpadas incandescentes, né, trocar por lâmpadas LEDs, né, aquelas de luz branca. Que são mais já econômicas. Ajuda bastante, né, porque é um uso que tu vai ter direto, né. No caso do forno micro-ondas, por exemplo, não tem como, né, você diminuir o consumo, a não ser que você passe a usar mais outros meios, né? Mas aí você tem o gás. Porque enfim. daí o gás também tá caro. Sem É aí que dúvida. tá, né? Porque você vai ter que... Quer dizer, você não vai comer comida fria, você vai Com esquentar em algum certeza. lugar. Sim. Né? Mas, por exemplo, o uso de muitos aparelhos eletrônicos ligados, né, mesmo em estado de stand-by, consomem energia. Mas consomem significativamente para justificar a tirada da tomada, por exemplo? Consomem tendo em vista que você vai deixá-los ligados sempre. Então, tem lugares, né, onde você, por exemplo, tem uma TV ligada, direta, sem uso. Por que manter esse consumo? Mesmo que seja ínfimo, ele já acaba pesando na sua conta. Né? Então, esse comprometimento eu acho importante. Né? Porque a energia elétrica ela vai causar outros impactos. Né? Acaba impactando nos preços dos alimentos, por exemplo, né? Como um todo. Usam o insumo energia elétrica também. Sim. Então, é uma questão assim, estrutural, assim, que não mexe só com a pessoa dentro da casa, fora Mexe também. com tudo. O duro é isso. E até se fala em uma crise energética possível, né? E por que a energia está aumentando o preço, né? Por conta dos custos. Né? Nós temos os reservatórios que estão, né, com pouca água e, portanto, os custos que você tem para gerar energia elétrica, infelizmente aqui no Brasil ainda temos o que mais o sistema mais usado, né? O sistema que usa água, enfim, que depende de chuva, que é uma variável que você não tem como controlar. Isso acaba impactando, infelizmente, negativamente. Tá. Né? Hugo, mas quando a gente compara, vamos voltar assim para aquilo que a gente não tem como abrir mão, né? Tudo bem, a gente tem como usar menos, de repente ficar sem o aquecedor, aguentar o calor, ficar sem o ar-condicionado, isso até vai ser desconfortável, mas é possível, né? Mas quando a gente fala em questão de banho, de cozinhar, a gente consegue ter uma comparação. O que a gente deve levar em conta para saber se vale a pena, por exemplo, o chuveiro a gás ou elétrico? A pessoa que tem os dois em casa já, será que vale a pena trocar o elétrico pelo a gás? Ou, igual mencionou, o forno elétrico ou o fogão elétrico pelo fogão a gás? Ainda tem alguma vantagem em substituir o gás pela energia elétrica? Em longo prazo, mas nesse momento, né, a gente está falando de uma população que de repente usa seu chuveiro elétrico e de repente não tem uma renda para... Né, trocar o sistema, porque isso requer uma troca, Sim, porque daí vai ter que ter um investimento forte, né, para a pessoa. Né? A dica talvez seja uma dica muito simples, né? Usar menos o tempo do banho, né? Porque em vez de pensar numa reforma, racionalizar o uso, né? E tem como de repente desenvolver estratégias de usar, né, o banheiro, o chuveiro, mas de uma forma um pouco mais otimizada, né? Ou seja, vamos dizer, usar o chuveiro para lavar o cabelo, enquanto lava o cabelo, fecha o chuveiro para colocar o shampoo, o condicionador. Essas coisas que fazem diferença. Sim, porque tudo se resume ao tempo de uso. Tanto da água quanto da luz, né? Da energia elétrica. Sim. Então é muito mais uma questão de hábitos. De hábitos, sim, de educação mesmo, sim. Porque sugerir uma troca estrutural significa uma economia daqui a 2, 3 anos. Tá. Okay? E aí a pessoa precisaria ter esse investimento agora. Sem dúvida. E a gente está vindo de uma crise, né? De uma pandemia que afetou muito a renda da população. Dificilmente a população tenha, né, condições de fazer esse investimento. Quem tiver, que obviamente seria interessante, né? Por exemplo, tem as placas de luz solar que substituem muito bem a energia elétrica, mas a economia é em longo prazo. Você só vai ver o retorno daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Mas seria a hora? Agora é um momento propício para pensar num investimento desse? Quem tem essa vontade, quem tem essa condição, a gente tem uma oportunidade de fazer isso agora? Sim, porque a tecnologia está se difundindo, né? Há muita oferta desse tipo de serviço. O problema é que ainda os custos são muito elevados por conta
de não haver isenção, por exemplo. O governo não dá isenção fiscal para Então, isso ainda a gente não caminhou, nesse sentido do custo do investimento em si. Com certeza. A partir do momento que você tiver, por exemplo, uma diminuição no IPTU, por conta do uso de energia solar, você já tem incentivo, porque você troca o IPTU pela instalação de energia solar. Mas por hora você não tem. Claro que há, sim, como saber que daqui a 4 ou 5 anos você vai ter uma economia, mas não é instantânea. Mas você acha que a gente vai caminhar para um momento de incentivo em que as pessoas vão querer migrar, seja por oportunidade, seja por necessidade, para não depender somente da energia elétrica? Você vê esse caminho sendo feito já? Muito claro. Se você percebe, a matriz energética hoje usada pelo mundo é o petróleo. Certo. Está sendo substituída aos poucos, né, pela energia elétrica. Motores elétricos estão sendo desenvolvidos. Por hora, eles são caríssimos por conta de não ter uma tecnologia suficiente para diminuir os custos. Mas é uma questão de tempo, né? Daqui a uns 10, 20 anos, talvez a gente tenha uma diminuição do uso do petróleo para uma adoção de um consumo de energia elétrica. E a mesma lógica a gente tem que utilizar para esses usos, né, de energia elétrica, por exemplo, caseiro, né? Você tem na Europa, por exemplo, o uso, né, e incentivo governamental para o uso de energias limpas, né? Porque fora a questão do meio ambiente, ela também tem um impacto direto na economia da população. E eu acho que essa é a tendência aqui no Brasil também. Certo. Tá, agora para a gente pegar algumas dicas de melhor uso dos equipamentos, daquilo que for ser utilizado, né? Esses dias me deram uma dica até que eu achei valiosa, uma amiga minha falou assim: Carol, descobri que o ar-condicionado, quando não é o inverter, isso eu já sei. O ar-condicionado, quando você usa ele nos extremos, ou se é muito quente, vai perto do 30 lá, Sim. se é mais frio nas mínimas, você gasta menos energia do que ficar ali variando numa média de temperatura, porque os picos de energia são gastos, por exemplo, quando se liga e desliga o motor ali, o termostato, enfim. Sim. Né? E é uma coisa que eu nunca tinha pensado. E depois que ela me falou isso, falei, quando eu precisar então ligar, eu vou ligar no mais quente. Eu achava que estava consumindo mais e não, estava consumindo menos, né? Sim. Então, aí tem algumas formas de usar de forma mais eficiente esses aparelhos em casa, esses eletrodomésticos? Olha só, eu sou muito partidário do uso da tecnologia para isso. Hoje você tem muitos equipamentos dentro da casa, né, chamada internet das coisas, que usam internet para isso, para diminuir. Eu vou lhe falar algumas coisas. Por exemplo, temos tomadas, né, que usam internet para elas ligarem e desligarem. Então, vocês têm como colocar um timer, né? Você coloca um sensor ali na Sem tomada, dúvida. é uma tomada específica, né? E tranquilamente, eu tenho 3 filhos que gostam muito de internet, né? Mas aproveita, né? Lá em casa é assim, quando cai a internet, o culpado é o pai, né? Que é o cara da concessionária. E eu coloquei, né, vários sistemas de internet onde eu controlo, né, do meu celular. Isso você sentiu uma economia? Bastante, considerável. Por Olha quê? só. Porque se deixar, fica direto, ligado, sem nenhum tipo de controle. Por mais que você não esteja em casa, você tem como controlar. E acho que as pessoas também é uma forma de educar, né? À distância, mas é uma forma de educar. Então, hoje você tem lâmpadas que usam também esse sistema de internet, o Wi-Fi, né? E você consegue programar, né? Mas no caso das pessoas com baixa renda, as dicas bem básicas, né? Trocar essas lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED, que é um ponto importante. E quando não estiver usando, apagar, né? Porque às vezes é uma coisa também que deixa tudo aceso em casa e consome, né? Desligar das tomadas os aparelhos em stand-by, isso aí é também... Os aparelhos em stand-by seria o quê? TV entra, não? TV, você tem às vezes rádios que ficam, enfim, aquele reloginho que aparece lá, às vezes não tem muito sentido. Então o certo é desligar da tomada toda vez e quando for usar, ligar. Sim, sim. Pensa comigo, imagina uma bica, né, pingando. Mesmo que pingue pouquinho... Bom exemplo. Coloca, né, vai na soma, porque a gente está falando de 30 dias, né? Sim. Então, a soma de tudo isso.
Claro que a pessoa não vai deixar de viver ou diminuir sua qualidade de vida também. Esse não é o ponto. Mas acostuma também, né? É uma Claro. criação de hábito. É uma questão de, digamos assim, de se adaptar às circunstâncias. E o problema é que a pessoa só vai se adaptar depois de ver a conta de luz. Sim. Então, eu acho que teu programa é muito importante, porque já está alertando a pessoa que no final do mês, queira ou não queira, ela vai ter 50% a mais pelo uso intensivo de energia elétrica. Então, se ela não fizer nada desde já, vai levar um susto. Vai levar um susto. Com certeza. Hugo, agradeço sua visita aqui hoje, viu? Sempre bem-vindo. Obrigado. O site da Estácio.br aparece para você, para mais informações também. Muito obrigada. Obrigado a você.